Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo está escrevendo aos Coríntios e apresenta-se a ele como um amigo do noivo, que é Cristo, que apresentou aquela comunidade de Corinto como uma noiva para se casar com Cristo. Apresentou a comunidade de Corinto a Cristo como uma virgem pura. Esta é a analogia do matrimônio, que aparece já nos profetas do Antigo Testamento, a começar por Oséias. E é retomada no Novo Testamento, quando João Batista se chama o amigo do esposo, e Jesus o esposo, que veio se casar com a igreja. Mas Paulo, que é o amigo do esposo, o amigo de Cristo, receia que, como Eva foi enganada pela serpente, que também os coríntios sejam enganados por aqueles que ele chama de superapóstolos. São falsos pregadores que estão ensinando doutrinas perniciosas. E ele sente por aquela cidade, por aquela comunidade, um amor ciumento. Ele não quer deixar que os coríntios se corrompam. E afinal ele, Paulo, apesar de não ser hábil na arte de pregar, ele confessa isso, ele, porém, não é inábil na ciência. Ele conhece, ele sabe aquilo que fala. E além disso, ele tem feito de tudo para agradar aquela comunidade. Para não ser pesado a ela, ele aceitou a ajuda de outras igrejas, ou seja, de outras comunidades. Aqui ele diz especificamente de quem foi: da Macedônia, ou seja, dos filipenses. Filipos, da Macedônia, foi a única comunidade da qual São Paulo aceitou ajuda financeira. Geralmente ele não aceitava. Ele trabalhava com as suas próprias mãos para prover o necessário e não ser pesado a ninguém. Quando ele teve necessidade de ajuda em Corinto, ele não recorreu aos coríntios, mas aos filipenses. E por que eu vos fiz isso? Porque não vos amo? Deus o sabe. De fato, ele é alguém ciumento desta comunidade, que ele evangelizou, que ele está vendo crescer e ele está com medo de ver-se corromper. Seria bom que nós tivéssemos este santo ciúme pelas nossas gestantes, um santo ciúme, para que quando nós as catequizássemos, nós tivéssemos um medo muito grande de que elas se corrompessem, que não as abandonássemos, que ficássemos sempre rezando por elas, acompanhando na medida do possível. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor ensinando a rezar. A oração não deve ser com muitas palavras, porque o palavrório não agrada a Deus, mas deve ser com muito amor. Aliás, Deus sabe aquilo de que nós temos necessidade. Então a oração, prestem atenção, não serve para informar a Deus, porque Ele sabe de tudo. Nem serve para dobrar a vontade de Deus, porque mais Ele quer dar do que nós queremos receber. Então para que serve a oração? Se não é para comunicar o que eu preciso, nem para convencer Deus a me dar, parece que ela é inútil. O que muda com a oração? Deus? Não. Quem muda somos nós. Quando nós pedimos a Deus alguma coisa, não é Ele que muda, mas é o nosso coração que muda, a nossa vontade muda. A intenção com que nós estamos pedindo se purifica. A mudança do nosso coração nos torna capazes de receber mais e mais graças. Por isso, nós devemos rezar começando com a palavra aramaica Abba, Pai. Mas não é só meu, é nosso, porque a nossa oração é pública, é a oração da igreja. Esse Pai que é nosso está nos céus, sem deixar de estar na terra e em toda parte. Nós pedimos que o nome dele, o nome, segundo o mandamento, seja santificado em nós pelas nossas boas obras. Que o seu reino venha até nós, ou seja, que ele reine, que seja feita aqui na terra a sua vontade, como lá no céu os anjos já a fazem. Os anjos são nosso modelo na oração do Senhor. Depois pedimos o pão. A palavra pão vem seguida de um adjetivo difícil de traduzir. Costuma-se traduzir de cada dia. Mas há uma outra tradução mais difícil, o pão supersubstancial. É um pão que pode ser interpretado como a Eucaristia. É o pão que nós temos que receber
para a nossa subsistência diariamente e sem pensarmos no pão de amanhã, porque a cada dia basta o seu pão. Pode-se entender aqui como tudo necessário para nós vivermos. A gente pede, não que Deus não saiba que nós precisamos, mas quando a gente pede, a gente participa do desejo de Deus de nos dar. Pedir a Deus faz com que a gente queira com a mesma intenção com que Deus quer nos dar. E assim o nosso coração se dilata e as graças jorram e cabem dentro de nós. Depois pedimos o perdão das ofensas. Por quê? Porque nós pecamos todo dia. Ao pedirmos perdão, tomamos consciência de que somos pecadores. E nós também depois acrescentamos que estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, porque quem não perdoa não deve ser perdoado. Depois pedimos para que Ele não nos deixe cair em tentação. A tentação é um convite ao pecado. Se vencida, ótimo. Saímos da tentação mais santos, mas que não nos deixe cair, como nosso Senhor não caiu em tentação nas 3 vezes em que foi tentado pelo demônio no deserto, mas que Ele nos livre do maligno, ou então, outra tradução, que Ele nos livre do mal. Esta oração aqui, conhecida como oração do Senhor, oração dominical, ela foi incorporada à Santa Missa, à liturgia. Ela é rezada também na liturgia das horas, ela é rezada nas orações não litúrgicas, como o terço, e não há oração melhor que ela, porque foi Jesus que ensinou. Devemos rezá-la sempre, e devemos rezá-la com amor filial, de filho para pai. É uma oração que, apesar de curta, condensa em si tudo aquilo que podemos e devemos dizer para o nosso Pai. É bonito poder chamar a Deus com o mesmo nome com que Jesus chamava o seu Pai. E bonito é que Ele nos tenha não apenas permitido, mas mandado rezar assim. O que para os muçulmanos seria uma blasfêmia, chamar Alá de Pai, para nós cristãos é um dever. Só falta que nós nos comportemos como filhos. E se somos filhos do mesmo Pai, que nos amemos como irmãos. Esta oração é exigente. Simples, mas exigente. Vamos pedir a Maria Santíssima, que cumpriu tão bem estas exigências, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.